Seja bem-vindo ao canal A Oração. Hoje mergulharemos nas profundezas espirituais da oração de São Bento e exploraremos o incrível poder que ela detém para proporcionar proteção e paz em nossas vidas. Hoje, começaremos nossa jornada espiritual com a introdução à oração de São Bento. A oração de São Bento é uma das preces mais poderosas e reverenciadas na tradição cristã. Ela é nomeada em homenagem a São Bento de Núrcia, um santo que viveu no século VI e é amplamente reconhecido por seus milagres e sua contribuição para o desenvolvimento do monasticismo cristão. Mas o que torna essa oração tão especial? Para compreender a oração de São Bento, é essencial conhecer as origens e o significado por trás dela. São Bento, em sua busca pela santidade e proximidade com Deus, desenvolveu esta prece como um escudo espiritual contra as influências negativas e o mal que permeiam nosso mundo. Ela é uma expressão profunda de confiança no amor divino e na proteção que Deus oferece a todos os que o buscam sinceramente. A oração de São Bento é uma fonte de força impressionante, capaz de iluminar nossas vidas com a luz do amor divino. Ela é uma ferramenta espiritual que nos ajuda a combater o mal que pode tentar nos cercar. E ao longo deste canal, exploraremos em detalhes como essa oração pode nos proteger e proporcionar paz espiritual. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta espiritual, enquanto desvendamos os mistérios por trás da oração de São Bento, mergulhamos na vida e milagres do próprio São Bento, e aprendemos como essa prece pode ser uma bússola para nossas almas em busca de orientação divina. É hora de nos aprofundarmos no poder da oração e descobrir como podemos viver vidas mais abençoadas e protegidas pela graça de Deus. Vamos agora desvendar as fascinantes origens e significado por trás da oração de São Bento, mergulhando ainda mais fundo nesse caminho espiritual enriquecedor. Para compreender plenamente a profundidade dessa oração, é essencial explorar suas raízes e o significado que ela carrega. A oração de São Bento tem suas raízes na vida de São Bento de Núrcia, um monge cristão que viveu no século VI. São Bento é amplamente conhecido como o fundador da ordem monástica beneditina e é reverenciado como um dos maiores santos da história da Igreja Católica. Sua vida foi marcada por uma busca fervorosa pela santidade e uma profunda conexão com Deus. A oração de São Bento é uma expressão de sua devoção e confiança na providência divina. Ela é uma prece que invoca a proteção de Deus contra as influências negativas e o mal que podem tentar nos afastar de nosso caminho espiritual. São Bento acreditava firmemente no poder da oração para afastar o mal e nos guiar para a paz e a retidão. Uma das características distintivas dessa oração é a presença de palavras e símbolos que representam a fé cristã e a confiança na proteção divina. A cruz é um elemento central, lembrando-nos do sacrifício de Jesus Cristo e da salvação que ele trouxe ao mundo. Além disso, a medalha de São Bento, frequentemente associada a essa oração, contém símbolos como o cálice e a serpente, representando a proteção contra veneno, e o pão e o corvo, simbolizando o livramento do mal. Ao recitar a oração de São Bento, estamos convidados a refletir sobre o significado profundo desses símbolos e a confiar na proteção divina que eles representam. A oração nos lembra que, assim como São Bento confiava em Deus para guiá-lo em sua jornada espiritual, também podemos confiar na providência divina para nos proteger e nos conduzir pelo caminho da retidão. Nesta jornada espiritual, vamos aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre os símbolos e representações na medalha de São Bento, explorando como eles se relacionam com a nossa busca por proteção e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa exploração da oração de São Bento e descobrimos como essa prece pode iluminar nossas vidas com a graça divina. Hoje,
vamos adentrar nas profundezas do tema A Força da Oração no Combate ao Mal e compreender como a oração de São Bento se destaca como uma ferramenta poderosa nesse contexto. É fundamental entender como essa oração age como um escudo espiritual contra as forças negativas que podem nos cercar. A vida cotidiana muitas vezes nos coloca diante de desafios espirituais, nos quais somos confrontados com tentações, influências negativas e situações que testam nossa fé. É aí que a oração de São Bento brilha com seu poder inigualável. Ela é como uma armadura espiritual que nos protege e nos dá forças para enfrentar o mal. A oração invoca a ajuda divina e a proteção de Deus contra todas as influências adversas que podem nos levar para longe do caminho da retidão. Ela nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas e nos capacita a resistir às tentações que surgem em nosso caminho. Assim como São Bento confiou na oração para superar desafios espirituais, também podemos encontrar força e coragem por meio dessa prece. A oração de São Bento nos ensina a buscar a luz divina e a orientação de Deus quando nos sentimos cercados pela escuridão espiritual. Ela nos ajuda a reconhecer que, mesmo nas situações mais difíceis, não estamos sozinhos, pois Deus está conosco, protegendo-nos e fortalecendo-nos. No decorrer deste canal, exploraremos em profundidade como essa oração pode ser uma ferramenta essencial para o combate ao mal em nossas vidas. Vamos mergulhar em histórias inspiradoras de pessoas que experimentaram a proteção e a paz espiritual por meio da oração de São Bento. Juntos, vamos descobrir como podemos utilizar essa oração como um escudo contra as influências negativas que enfrentamos e como podemos fortalecer nossa fé no processo. Não percam os próximos episódios, nos quais continuaremos a desvendar o incrível poder da oração de São Bento e aprenderemos como ela pode ser uma fonte constante de proteção e paz em nossas vidas. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e permita que a força da oração ilumine o seu caminho. Agora, vamos mergulhar profundamente na vida extraordinária de São Bento e explorar os milagres que marcaram sua jornada espiritual. A vida desse santo do século VI é uma fonte inesgotável de inspiração e fé, e seus milagres ecoam através dos séculos, lembrando-nos do poder da devoção e da oração. São Bento de Núrcia nasceu na Itália em 480 d.C. Sua juventude foi marcada por uma busca constante pela verdade e pela espiritualidade. Ele abandonou a vida mundana em busca de um propósito mais elevado, encontrando seu caminho em direção a uma vida de oração, retiro e reflexão. Essa busca incessante o levou a se tornar um dos mais influentes monges da história cristã. Uma das histórias mais conhecidas da vida de São Bento envolve um milagre que ecoa a narrativa bíblica de Jesus transformando a água em vinho. Conta-se que, enquanto São Bento estava construindo seu mosteiro, os monges enfrentaram uma escassez de vinho. São Bento, por meio de sua fé e oração, abençoou uma taça de água, transformando-o em vinho de qualidade superior. Esse milagre demonstrou o poder da oração e a intercessão divina que São Bento tinha. Outro episódio notável envolve um desafio enfrentado por São Bento em sua vida monástica. Disse que um grupo de monges invejosos tentou envenenar São Bento, oferecendo-lhe um pão envenenado. No entanto, quando São Bento fez o sinal da cruz sobre o pão, ele quebrou e uma corvo veio rapidamente e levou o pão envenenado embora, livrando-o da armadilha mortal. Esses são apenas 2 exemplos dos muitos milagres atribuídos a São Bento. Sua vida foi permeada por eventos sobrenaturais que testemunham sua proximidade com Deus e sua dedicação à fé cristã. Esses milagres não apenas fortaleceram a fé de São Bento, mas também inspiraram inúmeras gerações de cristãos a confiar na oração e na proteção divina.
À medida que exploramos mais profundamente a vida e os milagres de São Bento, continuaremos a descobrir como sua devoção e fé em Deus influenciaram a criação da oração de São Bento e como essa prece se tornou uma fonte de proteção e paz espiritual para aqueles que a recitam. Junte-se a nós em nossa busca pelo entendimento da vida extraordinária deste santo e pela inspiração que podemos encontrar em seus milagres e ensinamentos. Vamos agora explorar a figura fascinante de São Bento, o santo do século VI que deixou um legado espiritual duradouro e cuja vida continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A história de São Bento é uma jornada extraordinária de fé, devoção e busca pela santidade. São Bento nasceu na Itália, na cidade de Núrcia, por volta do ano 480 d.C. Desde cedo, ele demonstrou uma inclinação espiritual notável. Em sua juventude, abraçou uma vida de retiro e reflexão, buscando aprofundar sua conexão com Deus. Ele deixou para trás a vida mundana em busca de um propósito mais elevado e, eventualmente, encontrou sua vocação na vida monástica. Uma das contribuições mais significativas de São Bento para a história cristã foi a fundação da Ordem dos Beneditinos. Ele estabeleceu um conjunto de regras monásticas conhecidas como a Regra de São Bento, que enfatizava a importância da oração, do trabalho e da vida comunitária. Essa regra tornou-se um modelo para muitas ordens monásticas subsequentes e desempenhou um papel fundamental na preservação e propagação do cristianismo na Idade Média. São Bento também era conhecido por sua vida de oração intensa e sua busca constante pela santidade. Sua devoção a Deus era profunda e inspirava outros a seguirem seu exemplo. Além disso, sua vida foi marcada por uma série de milagres, como mencionado anteriormente, que demonstravam o poder de sua fé e de sua conexão com Deus. Em 543 d.C., São Bento faleceu, mas seu legado continuou a crescer. Ele foi canonizado como santo da Igreja Católica e é frequentemente chamado de o pai do monasticismo ocidental. Sua influência se estendeu para além das fronteiras da Igreja Católica, alcançando outras tradições cristãs e se tornando um exemplo de vida espiritual que transcende o tempo. Hoje, São Bento é reverenciado como o santo padroeiro da Europa e é invocado por pessoas de todas as partes do mundo em busca de proteção e orientação espiritual. Sua vida exemplar e seus ensinamentos continuam a inspirar aqueles que buscam uma relação mais profunda com Deus e um caminho de santidade. Agora que compreendemos melhor a vida extraordinária de São Bento, continuaremos nossa jornada espiritual, explorando como sua devoção e ensinamentos influenciaram a criação da oração de São Bento e como essa prece se tornou uma fonte de proteção e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos a desvendar os mistérios da vida desse santo notável e buscamos inspiração em seu legado eterno. Hoje, mergulharemos mais fundo na vida extraordinária de São Bento e exploraremos os milagres que marcaram sua jornada espiritual, revelando a proteção divina que o acompanhou ao longo de sua vida. Os milagres que envolveram São Bento são testemunhos vívidos de sua proximidade com Deus e de como sua fé inabalável o guiou em momentos de adversidade. Um dos milagres mais notáveis associados a São Bento envolve o episódio do envenenamento por parte de monges invejosos. São Bento, enquanto vivia em um mosteiro, foi vítima de um plano maligno. Os monges invejosos tentaram envenená-lo oferecendo-lhe um pão contaminado com veneno. No entanto, quando São Bento fez o sinal da cruz sobre o pão, ele se partiu miraculosamente, e um corvo veio e levou o pedaço envenenado embora. Esse milagre é um poderoso exemplo de como a fé de São Bento o protegeu das ameaças e armadilhas do mal. Outro milagre notável envolve a transformação da água em vinho, que ecoa o milagre de Jesus nas bodas de Caná. São Bento estava construindo um mosteiro e os monges enfrentaram uma escassez de vinho.
São Bento, através de sua oração fervorosa, abençoou uma taça de água, transformando em vinho de qualidade superior. Esse milagre demonstrou o poder da oração e a intercessão divina que São Bento desfrutava. Além desses eventos milagrosos, a vida de São Bento estava repleta de episódios que testemunhavam sua profunda conexão com Deus. Ele era conhecido por sua vida de oração intensa, seu amor pela leitura das Escrituras e sua dedicação à vida monástica. Esses aspectos de sua vida eram como âncoras que o mantinham firme em sua jornada espiritual. Através desses milagres e de sua devoção sincera, São Bento se tornou um farol de inspiração para aqueles que o cercavam e, posteriormente, para milhões de cristãos em todo o mundo. Seus milagres são um lembrete de que, quando confiamos em Deus e nos entregamos à sua vontade, Ele nos protege e nos orienta em todos os momentos. Continuaremos explorando a vida e os ensinamentos de São Bento ao longo deste canal, à medida que desvendamos o poder da oração de São Bento e como ela pode nos conectar com a proteção divina que São Bento experimentou em sua própria vida. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual, buscando inspiração e orientação nas experiências milagrosas desse santo notável. Vamos agora adentrar no intrigante mundo dos símbolos e representações na medalha de São Bento, uma joia espiritual repleta de significado e proteção. A medalha de São Bento é um objeto sagrado que contém uma riqueza de símbolos e inscrições que tem profundo valor espiritual e histórico. O primeiro e mais proeminente símbolo na medalha de São Bento é a cruz. Essa cruz, muitas vezes chamada de o Cruz de São Bento ou o Cruz de Jerusalém, possui uma forma única e intrincada. A cruz de São Bento é cercada por letras que representam uma inscrição em latim. As letras na parte superior da cruz dizem o CSPB, que significa o Crux Sancti Patri Benedicti, ou seja, a cruz do Santo Pai Bento. Já as letras na parte inferior da cruz dizem o CSSML, que significa o Crux Sacra Sit Mihi Lux, ou seja, a cruz sagrada seja minha luz. Essas inscrições são um poderoso lembrete da proteção divina que a cruz de Cristo oferece. Além da cruz, a medalha de São Bento também apresenta outros símbolos significativos. Dois deles são o cálice e a serpente. O cálice simboliza a proteção contra venenos e tentações. Essa representação está ligada ao episódio em que São Bento foi oferecido um pão envenenado e, ao fazer o sinal da cruz, o veneno foi neutralizado. A serpente, por sua vez, é um símbolo do mal, e a medalha nos lembra da importância de nos protegermos contra influências negativas. Outro par de símbolos na medalha é o pão e o corvo. Esses símbolos lembram o milagre em que um grupo de monges invejosos tentou envenenar São Bento, mas o plano foi frustrado quando um corvo veio e levou o pão envenenado embora. O pão representa o alimento espiritual e a provisão divina, enquanto o corvo simboliza a intervenção de Deus para nos livrar do mal. A medalha de São Bento é verdadeiramente uma representação rica e poderosa da fé cristã e da proteção divina. Cada símbolo e inscrição tem uma história e um significado profundos, lembrando-nos da importância de confiar em Deus e na intercessão de São Bento para nos proteger contra as forças negativas e nos guiar para a luz divina. Ao usar a medalha de São Bento e compreender os símbolos que ela carrega, podemos invocar a proteção divina e nos sentir mais seguros em nossa jornada espiritual. Continuaremos explorando o significado e o poder dessa medalha ao longo deste canal, à medida que desvendamos mais sobre a oração de São Bento e como ela se relaciona com essa joia espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa busca pela compreensão e pela proteção divina. Hoje, vamos explorar um dos simbolismos mais profundos e misteriosos encontrados na medalha de São Bento, o cálice e a serpente, que representam a proteção contra veneno.
Esses símbolos têm raízes históricas e espirituais profundas que nos lembram da necessidade de nos protegermos contra influências venenosas em nossas vidas. O cálice na medalha de São Bento simboliza a proteção divina contra venenos espirituais e tentações malignas. Esse símbolo está intrinsecamente ligado a um episódio notável da vida de São Bento, quando ele foi alvo de uma tentativa de envenenamento por parte de monges invejosos. Ao fazer o sinal da cruz sobre o pão envenenado que lhe foi oferecido, o veneno perdeu seu poder e não causou mal algum a São Bento. O cálice na medalha nos lembra que, assim como São Bento, podemos confiar na intercessão divina para nos proteger contra influências venenosas em nossas vidas. A serpente, por sua vez, é um símbolo do mal e das forças malignas que tentam nos desviar do caminho da retidão espiritual. A presença da serpente na medalha de São Bento nos alerta sobre a necessidade de estar vigilante contra influências negativas e tentações que podem nos prejudicar espiritualmente. Ela também simboliza o poder do mal que, quando reconhecido e resistido com fé, pode ser derrotado. A combinação do cálice e da serpente na medalha nos recorda que, em nossa jornada espiritual, podemos enfrentar adversidades e tentações que podem ser prejudiciais para nossa alma. No entanto, assim como São Bento confiou na proteção divina para livrá-lo do veneno, também podemos confiar em Deus para nos proteger e nos guiar pelo caminho da virtude. A medalha de São Bento é um amuleto espiritual que nos ajuda a lembrar constantemente da presença de Deus em nossas vidas e da intercessão de São Bento em nossa proteção. Ao usar essa medalha e compreender o significado do cálice da serpente, fortalecemos nossa fé e nossa determinação em resistir às influências negativas que podem nos envenenar espiritualmente. Conforme continuamos nossa exploração da oração de São Bento e da medalha de São Bento, vamos aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre esses símbolos e como eles se relacionam com nossa busca por proteção e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos a desvendar os mistérios e as bênçãos desses símbolos sagrados. Hoje, vamos explorar outro conjunto de símbolos na medalha de São Bento que possui um significado profundo e inspirador: o pão e o corvo, que representam o livramento do mal. Esses símbolos evocam uma história de proteção divina e como a fé de São Bento o livrou de situações potencialmente mortais. O pão na medalha de São Bento nos lembra de um episódio marcante da vida de São Bento. Ele foi alvo de uma tentativa de envenenamento por parte de monges invejosos que estavam determinados a prejudicá-lo. Esses monges ofereceram a São Bento um pão envenenado, mas quando ele fez o sinal da cruz sobre o pão, ele se partiu milagrosamente, revelando o veneno. O pão representa o alimento espiritual que sustenta nossa alma e nos lembra da importância de confiar em Deus para nos livrar do mal, assim como aconteceu com São Bento. O corvo, por sua vez, é um símbolo do livramento divino e da intervenção de Deus em momentos de perigo. No mesmo episódio do pão envenenado, após a intervenção milagrosa, um corvo veio e levou o pedaço envenenado embora. Esse ato do corvo é visto como um sinal da proteção divina que São Bento desfrutava e também uma lembrança de que Deus pode usar meios surpreendentes para nos livrar do mal. Esses símbolos na medalha de São Bento são uma fonte de inspiração e conforto para todos nós em nossa busca por proteção espiritual. Eles nos lembram que, assim como São Bento confiava na providência divina para livrá-lo do veneno e do perigo, também podemos confiar em Deus para nos proteger em nossos momentos de necessidade. Ao usar a medalha de São Bento e compreender o significado do pão e do corvo, fortalecemos nossa fé e nossa confiança na intercessão de São Bento e na proteção divina que ele representa. Continuaremos a explorar os símbolos e ensinamentos da medalha de São Bento ao longo deste canal, à medida que buscamos compreender melhor como essa joia espiritual pode nos conduzir ao livramento do mal e à paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e nos aprofundamos nessa rica tradição de proteção divina.
Vamos agora adentrar no mundo da regra de São Bento e explorar como essa orientação espiritual influenciou a prática diária da vida monástica. A regra de São Bento é um conjunto de princípios e diretrizes que moldaram a vida monástica e continua a ser uma fonte de inspiração para todos que buscam uma vida de retidão espiritual. A regra de São Bento, escrita por São Bento de Núrcia no século VI, é um dos documentos mais importantes da história do monasticismo cristão. Ela estabelece as bases para a vida monástica beneditina, destacando princípios como a busca pela santidade, a obediência, a humildade e a estabilidade. Essa regra monástica enfatiza a importância da oração, do trabalho e da vida comunitária. Um dos pilares fundamentais da regra de São Bento é a busca constante pela oração e pela contemplação. Os monges beneditinos dedicam tempo diário à oração pessoal e litúrgica, mantendo uma conexão profunda com Deus. A oração é vista como um meio de comunicação direta com o divino e como uma maneira de fortalecer a fé e a devoção. Além da oração, a regra de São Bento também enfatiza a importância do trabalho como uma forma de servir a Deus. São Bento acreditava que o trabalho manual era uma maneira de os monges contribuírem para o sustento da comunidade e cultivarem a humildade. O equilíbrio entre a oração e o trabalho é essencial para a vida monástica beneditina e reflete a crença de que o trabalho é uma forma de serviço a Deus. A humildade e a obediência são valores centrais na regra de São Bento. Os monges são encorajados a se submeterem à autoridade de seu abade e a praticarem a humildade em todas as áreas de suas vidas. Esses princípios visam promover a harmonia e a paz na comunidade monástica, refletindo a busca pela retidão espiritual. A estabilidade, outro aspecto importante da regra de São Bento, incentiva os monges a permanecerem em seu mosteiro e a se comprometerem com a vida monástica em um local específico. Essa estabilidade promove uma profunda conexão com a comunidade e com o lugar, permitindo que os monges cresçam espiritualmente ao longo do tempo. A regra de São Bento é uma fonte de inspiração não apenas para monges beneditinos, mas também para qualquer pessoa que busque uma vida de retidão espiritual. Ela nos lembra da importância da oração, do trabalho, da humildade e da obediência em nossa jornada espiritual. Ao adotar esses princípios em nossa própria vida, podemos nos inspirar na rica tradição da regra de São Bento e encontrar um caminho de crescimento espiritual e retidão. Continuaremos explorando os ensinamentos de São Bento e sua relação com a oração de São Bento ao longo deste canal, em nossa busca por uma vida de paz espiritual e proteção divina. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual. Hoje, vamos aprofundar nosso entendimento sobre a Santa Regra de São Bento e como ela promove a integração harmoniosa entre a oração e o trabalho na vida monástica. A Santa Regra é o guia espiritual que molda a vida dos monges beneditinos, e seus princípios têm uma relevância universal para aqueles que buscam uma vida de equilíbrio e retidão espiritual. A Santa Regra de São Bento é uma obra-prima espiritual que estabelece os fundamentos da vida monástica. Ela enfatiza a importância da busca contínua por Deus e da adesão a princípios morais e éticos em todas as áreas da vida. Um dos aspectos mais distintivos dessa regra é a combinação equilibrada de oração e trabalho. A oração é um pilar central da Santa Regra. São Bento enfatiza que os monges devem dedicar tempo diário à oração pessoal e litúrgica, mantendo uma conexão profunda com Deus. A oração é vista como um meio de comunicação direta com o divino e uma forma de fortalecer a fé e a devoção. É através da oração que os monges cultivam um relacionamento íntimo com Deus e buscam orientação espiritual. Ao mesmo tempo, a Santa Regra também destaca a importância do trabalho como uma extensão da vida de oração. São Bento acreditava que o trabalho manual era uma forma de os monges servirem a Deus.
O trabalho é visto como uma maneira de contribuir para o sustento da comunidade monástica e como uma oportunidade de praticar a humildade. Ele acreditava que o equilíbrio entre a oração e o trabalho é essencial para uma vida monástica saudável e equilibrada. A integração da oração e do trabalho na Santa Regra reflete a crença de que a vida espiritual não deve ser separada das atividades cotidianas. Pelo contrário, a oração deve permear todas as nossas ações e guiar nossas intenções. Essa abordagem holística à espiritualidade nos lembra que podemos encontrar Deus não apenas em momentos de recolhimento, mas também em nossas tarefas diárias e interações com os outros. A Santa Regra de São Bento é um guia temporal para uma vida de retidão espiritual, que nos ensina a importância de equilibrar a oração e o trabalho em nossa busca por Deus. Seus princípios são uma fonte de inspiração não apenas para monges beneditinos, mas para todos nós em nossa jornada espiritual. Ao adotarmos esses princípios em nossa própria vida, podemos encontrar um caminho de crescimento espiritual e retidão, seguindo o exemplo de São Bento. Continuaremos explorando os ensinamentos de São Bento e sua relação com a oração de São Bento ao longo deste canal, em nossa busca por uma vida de paz espiritual e proteção divina. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual. Agora que compreendemos a importância da oração na vida de São Bento e como a Santa Regra promove a integração da oração e do trabalho, vamos nos aprofundar nas recomendações para a recitação diária da oração de São Bento. Essas diretrizes são valiosas para todos que desejam incorporar essa oração poderosa em sua rotina diária e experimentar a proteção e a paz espiritual que ela oferece. Crie um espaço sagrado, reserve um local tranquilo e dedicado para suas orações diárias. Isso pode ser um canto em sua casa, uma capela ou um espaço ao ar livre onde você se sinta conectado com o divino. Estabeleça um horário e defina um horário consistente para suas orações. A regularidade ajuda a criar uma rotina espiritual que fortalece sua conexão com Deus. Prepare-se mentalmente, antes de começar a orar, tome alguns momentos para acalmar a mente e o coração. Deixe de lado as preocupações cotidianas e concentre-se na presença de Deus. Use a medalha de São Bento, se você tiver uma medalha de São Bento, segure-a durante suas orações. Ela serve como um lembrete visual de sua busca pela proteção divina. Comece com gratidão, inicie suas orações expressando gratidão a Deus por suas bênçãos e pela oportunidade de se conectar com Ele. Recite a oração de São Bento, faça a recitação da oração de São Bento, com devoção e concentração. Sinta as palavras da oração penetrando em seu coração e alma. Meditação e reflexão. Após a recitação da oração, reserve um tempo para meditar e refletir sobre as palavras e os símbolos da medalha de São Bento. Pondere sobre a proteção divina e a paz espiritual que você busca. Converse com Deus, além da oração formal, fale com Deus em suas próprias palavras. Compartilhe seus pensamentos, preocupações e agradecimentos com Ele. Peça orientação e proteção, inclua em suas preces pessoais pedidos por orientação e proteção divina, confiando que Deus ouve e responde às suas súplicas. Finalize com gratidão e termine suas orações agradecendo a Deus por sua presença e por ouvir suas preces. Pratique a persistência, lembre-se de que a oração é uma prática contínua. Não espere resultados imediatos, mas confie na obra de Deus em sua vida ao longo do tempo. Viva de acordo com seus valores, e a oração de São Bento nos lembra não apenas de orar, mas também de viver de acordo com os princípios cristãos de humildade, obediência e amor ao próximo. Busque viver uma vida que reflita suas preces. Ao seguir essas recomendações para a recitação diária da oração de São Bento, você pode fortalecer sua conexão com Deus, buscar proteção divina e experimentar uma paz espiritual profunda.
A oração é uma jornada espiritual contínua, e São Bento nos oferece um caminho poderoso para essa busca. Continuaremos explorando os benefícios e a profundidade da oração de São Bento ao longo deste canal. Em nossa jornada pela proteção e paz espiritual, junte-se a nós enquanto continuamos a nossa busca. Hoje, adentraremos no coração da oração de São Bento, na invocação de proteção e intercessão. Essa parte fundamental da oração é a essência de nossa busca pela proteção divina e pela intercessão de São Bento em nossas vidas. Quando recitamos a oração de São Bento, estamos fazendo uma invocação poderosa a Deus, confiando em sua providência e misericórdia. A oração começa com as palavras: "A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia." Essas palavras são uma súplica fervorosa para que a cruz de Cristo nos ilumine e nos guie, afastando o mal representado pelo dragão, que simboliza as forças malignas que podem nos tentar e nos desviar do caminho da retidão espiritual. Em seguida, a oração continua com a frase: "O retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs." Essa declaração é um pedido direto para que Satanás se afaste de nós e não nos tente com conselhos fúteis ou tentações enganosas. É um lembrete de nossa determinação em resistir ao mal e buscar a proteção divina. A oração prossegue com a frase: "Ou é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno." Essas palavras refletem a confiança de que o mal não prevalecerá sobre nós e que aqueles que buscam prejudicar os outros com más intenções eventualmente enfrentarão as consequências de suas ações. A última parte da oração de São Bento: "Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo", é uma súplica para a intercessão de São Bento em nossa busca por proteção e paz espiritual. Acreditamos que São Bento, como um santo de grande poder espiritual, pode interceder por nós junto a Deus e nos ajudar em nossas necessidades espirituais. Essa invocação de proteção e intercessão é uma parte crucial da oração de São Bento, pois nos conecta diretamente com a proteção divina e com o exemplo de vida e fé de São Bento. Ao recitar essa oração com sinceridade e devoção, confiamos em Deus para nos guiar, afastar o mal e nos fortalecer em nossa jornada espiritual. Continuaremos explorando os aspectos profundos da oração de São Bento e sua relação com a proteção divina ao longo deste canal. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa busca pela intercessão de São Bento e pela paz espiritual que ela oferece. Hoje, vamos mergulhar na simbologia da cruz na oração de São Bento e como ela se torna nosso guia e luz na vida. A cruz é um dos símbolos mais poderosos e universais da fé cristã, e na oração de São Bento, ela desempenha um papel central como um farol espiritual e um guia seguro em nossa jornada. Quando recitamos a oração de São Bento e proclamamos: "Da cruz sagrada seja a minha luz", estamos reconhecendo a cruz como um símbolo de iluminação e orientação espiritual. Assim como uma luz brilhante afasta as trevas e nos mostra o caminho, a cruz de Cristo é nossa luz na escuridão espiritual, apontando-nos na direção da verdade e da retidão. A cruz é o símbolo central do cristianismo, representando o sacrifício redentor de Jesus Cristo pela humanidade. É também um lembrete do amor divino, da salvação e da esperança que encontramos na fé. Portanto, quando invocamos a cruz como nossa luz, estamos pedindo que a luz da fé e da salvação nos guie em nossas decisões e ações diárias. A segunda parte da frase, "Não seja o dragão o meu guia", contrasta a luz da cruz com a escuridão representada pelo dragão, que simboliza o mal e as forças malignas que tentam nos desviar do caminho da retidão espiritual. Ao pedir que o dragão não seja nosso guia, estamos rejeitando as influências negativas e as tentações que podem nos levar ao erro e à perdição. Na oração de São Bento, a cruz não é apenas um símbolo passivo, mas sim um guia ativo em nossa jornada espiritual. Ela nos lembra de seguir o exemplo de Cristo e de buscar a verdade, a justiça e a compaixão em nossas ações.
Ela nos incentiva a resistir às tentações e influências malignas que podem nos afastar de Deus. Portanto, a cruz na oração de São Bento representa não apenas a proteção divina, mas também a inspiração e a orientação que recebemos ao seguir o caminho de Cristo. Ela é nossa luz na escuridão, nosso guia seguro na vida e nosso lembrete constante da presença de Deus. Continuaremos explorando os significados e ensinamentos da oração de São Bento ao longo deste canal, à medida que buscamos viver de acordo com a luz da cruz e encontrar proteção divina em nossa jornada espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa busca. Hoje, vamos explorar um dos elementos mais emblemáticos da medalha de São Bento, o seu escudo. O escudo da medalha de São Bento é uma representação poderosa e simbólica que oferece proteção espiritual e recorda-nos do papel fundamental que esse objeto desempenha na nossa fé. O escudo é uma parte central da medalha de São Bento e contém uma série de elementos simbólicos que carregam significados profundos. No centro do escudo, encontramos uma cruz, que é o símbolo cristão fundamental que representa o sacrifício redentor de Jesus Cristo e a salvação da humanidade. A cruz é nossa âncora espiritual, nossa esperança e nossa fonte de força. Sobre a cruz, estão as letras iniciais das palavras O Crux Sacra Sit Mihi Lux ou Io Non Draco Sit Mihi Dux, que, em latim, significam a cruz sagrada seja a minha luz ou eu não seja o dragão o meu guia. Essas palavras são uma parte central da oração de São Bento, e o escudo da medalha as incorpora de maneira visual. Elas são um lembrete constante da importância da fé e da busca pela orientação divina em nossa vida. Além disso, o escudo da medalha de São Bento também contém a imagem de São Bento, frequentemente representado com um cálice e uma serpente. Esses elementos têm significados profundos. O cálice simboliza a proteção contra veneno espiritual e a serpente representa as tentações e influências malignas que devemos resistir. O escudo da medalha de São Bento é como um amuleto espiritual que nos lembra constantemente de nossa fé, da proteção divina e da importância de viver de acordo com os princípios cristãos. Ao usar a medalha de São Bento e contemplar o seu escudo, estamos incorporando esses significados em nossa vida diária, buscando a orientação de Deus e resistindo às influências negativas que podem nos afastar dele. Portanto, o escudo da medalha de São Bento não é apenas um símbolo visual, mas também uma fonte de inspiração e proteção espiritual. É uma lembrança constante de nossa busca pela luz da cruz e nossa rejeição ao mal representado pelo dragão. Continuaremos explorando os mistérios e ensinamentos da medalha de São Bento ao longo deste canal, em nossa busca por proteção divina e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada. Hoje, vamos abordar uma das facetas mais poderosas da oração de São Bento, a capacidade de afastar influências negativas em nossas vidas. Esta oração, com suas palavras profundas e simbolismo rico, serve como um escudo espiritual contra as forças do mal e nos ajuda a encontrar proteção divina. A oração de São Bento é uma ferramenta espiritual poderosa que invoca a proteção de Deus e a intercessão de São Bento em nossa vida. Quando recitamos as palavras A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, estamos rejeitando as influências negativas e as tentações que podem nos levar pelo caminho errado. A cruz é a nossa luz espiritual, iluminando o nosso caminho e afastando a escuridão representada pelo dragão. A segunda parte da oração, Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é uma declaração de determinação para resistir ao maligno e não ser influenciado por conselhos fúteis ou tentações enganosas. Esta parte da oração nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé e não ceder às influências negativas que podem minar nossa retidão espiritual. Em seguida, a oração continua com as palavras: Ou é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno,
que refletem a confiança de que o mal não prevalecerá sobre nós e que aqueles que buscam prejudicar os outros com más intenções eventualmente enfrentarão as consequências de suas ações. Esta parte da oração nos lembra que a justiça divina prevalecerá sobre o mal. A última parte da oração de São Bento é uma súplica para a intercessão de São Bento em nossa busca por proteção e paz espiritual. Acreditamos que São Bento, como um santo de grande poder espiritual, pode interceder por nós junto a Deus e nos ajudar em nossas necessidades espirituais. A oração de São Bento é uma arma espiritual eficaz que nos fortalece em nossa batalha contra influências negativas e tentações. Quando a recitamos com sinceridade e devoção, estamos buscando a proteção divina e a orientação espiritual necessárias para mantermos nossa fé inabalável. Continuaremos explorando os benefícios e significados profundos da oração de São Bento ao longo deste canal. Em nossa busca pela proteção divina e paz espiritual, junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada. Hoje, vamos explorar como a oração de São Bento nos ajuda a romper ataques e influências do inimigo. Esta oração é uma poderosa defesa espiritual que nos fortalece contra as influências negativas e os ataques do maligno em nossa vida. Quando recitamos a oração de São Bento com fé e devoção, estamos invocando a proteção divina e rejeitando as influências do inimigo. As palavras: retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs ou são uma declaração corajosa de nossa determinação em resistir ao mal e recusar qualquer conselho fútil ou tentação enganosa. O inimigo espiritual, frequentemente representado como o dragão, busca nos desviar do caminho da retidão e da fé. A cruz de Cristo, mencionada na oração como a cruz sagrada seja a minha luz, é nossa defesa contra essas influências negativas. Ela brilha como uma luz espiritual, afastando as trevas e nos orientando na direção da verdade e da retidão. A segunda parte da oração: é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, reflete a crença de que o mal não prevalecerá sobre nós. Aqueles que buscam nos prejudicar com más intenções acabarão enfrentando as consequências de suas ações. Esta parte da oração nos encoraja a confiar na justiça divina e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de ataques espirituais. Além disso, a oração de São Bento nos lembra da intercessão do próprio São Bento. Como um santo de grande poder espiritual, São Bento é um defensor em nossa busca por proteção e paz espiritual. Acreditamos que sua intercessão junto a Deus é uma fonte adicional de fortalecimento em nossa luta contra o inimigo. Ao recitar a oração de São Bento, estamos rompendo as influências negativas e os ataques espirituais que podem tentar nos afastar de Deus. Estamos confiando na proteção divina e na orientação espiritual que essa oração oferece. Continuaremos explorando os benefícios e significados profundos da oração de São Bento ao longo deste canal, em nossa busca contínua pela proteção divina e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada. Hoje, vamos abordar um aspecto significativo da oração de São Bento, a busca por cobertura e proteção para a família e entes queridos. A oração de São Bento não é apenas uma fonte de proteção espiritual pessoal, mas também uma ferramenta poderosa para invocar a proteção divina sobre aqueles que amamos. Quando recitamos a oração de São Bento, não estamos apenas buscando nossa própria proteção, mas também intercedendo em nome de nossos familiares e entes queridos. A oração serve como um escudo espiritual que abrange não apenas nós mesmos, mas todos aqueles que estão próximos e queridos para nós. As palavras da oração, como a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, são uma declaração de nossa confiança em Deus como nossa fonte de luz e orientação espiritual. Ao pedir que o dragão não seja nosso guia, estamos rejeitando qualquer influência maligna que possa afetar nossa família e entes queridos, procurando protegê-los do mal espiritual. A segunda parte da oração:
Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, expressa nossa determinação em resistir às tentações e influências negativas que podem afetar não apenas nossa própria vida, mas também a daqueles que amamos. Buscamos orientação divina não apenas para nós mesmos, mas também para nossa família. Ao recitar a oração de São Bento, também estamos lembrando a intercessão poderosa de São Bento em favor de nossos familiares e entes queridos. Acreditamos que ele pode atuar como um defensor espiritual em suas vidas, assim como em nossa própria busca por proteção divina. Portanto, a oração de São Bento é uma ferramenta valiosa para garantir a cobertura e proteção espiritual de nossa família e entes queridos. Ela reflete nosso desejo de que todos que amamos estejam cercados pela luz da cruz e sejam resguardados contra as influências negativas e os ataques espirituais. Continuaremos explorando os significados e benefícios da oração de São Bento ao longo deste canal, à medida que buscamos proteção divina e paz espiritual para nós e para aqueles que amamos. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada. Hoje, abordaremos o importante papel da participação comunitária e apoio espiritual na prática da oração de São Bento. Embora a oração seja uma experiência pessoal, ela também pode ser uma ferramenta para fortalecer laços comunitários e oferecer apoio espiritual aos outros. A oração de São Bento não é apenas uma prática solitária, ela pode ser compartilhada com a comunidade de fé. Quando nos reunimos em grupos para recitar essa oração, fortalecemos os laços espirituais que nos unem. Esse senso de comunidade espiritual nos ajuda a nos sentir apoiados e fortalecidos em nossa jornada de fé. Participar de uma comunidade que reza a oração de São Bento cria um ambiente de apoio mútuo. Juntos, buscamos a proteção divina e a paz espiritual. Compartilhar essa experiência nos lembra que não estamos sozinhos em nossa busca por Deus e pela proteção espiritual. Somos uma comunidade unida pela fé em Deus e na intercessão de São Bento. Além disso, a participação comunitária na oração de São Bento nos permite oferecer apoio espiritual aos outros. Às vezes, membros de nossa comunidade podem estar passando por dificuldades, enfrentando desafios espirituais ou buscando consolo. A oração em grupo cria um espaço onde podemos compartilhar nossas preocupações e pedir a proteção divina em nome de nossos irmãos e irmãs de fé. A oração de São Bento também nos lembra que a proteção divina e a paz espiritual não são bens egoístas, mas bênçãos que podemos desejar para todos. Quando oramos em comunidade, estamos enviando bênçãos e desejos de bem para aqueles que conhecemos e até mesmo para aqueles que nunca encontramos. Portanto, a participação comunitária na oração de São Bento é uma forma poderosa de fortalecer os laços de fé e oferecer apoio espiritual mútuo. À medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração ao longo deste canal, lembremos-nos de que a comunidade desempenha um papel vital em nossa busca pela proteção divina e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada. Agora, vamos abordar uma parte importante deste canal, a oportunidade de deixar pedidos e necessidades nos comentários. Sabemos que todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas e que muitas vezes precisamos de apoio, orientação e orações para superá-los. Este canal não é apenas um local para aprender sobre a oração de São Bento e sua poderosa proteção espiritual, mas também um espaço onde a comunidade pode se unir em oração e solidariedade. Se você tem pedidos de oração, necessidades espirituais ou preocupações que gostaria de compartilhar, este é o lugar para fazê-lo. Comentários são uma forma de conexão e apoio. Ao compartilhar suas necessidades e intenções nos comentários, você está convidando a comunidade a se unir em oração e apoio. Os membros deste canal estão aqui para ouvir, oferecer palavras de encorajamento e levantar suas preocupações em oração. Quando recorremos à oração em conjunto,
criamos um ambiente de apoio espiritual. Acredita-se que as preces feitas em comunidade tenham um poder especial, unindo nossos corações e intenções em direção a um objetivo comum, em buscar a proteção divina e a paz espiritual. Lembre-se de que sua privacidade é importante. Se desejar compartilhar um pedido de forma anônima, sinta-se à vontade para fazê-lo. Você não está sozinho em suas preocupações, e a comunidade está aqui para oferecer seu apoio espiritual. Portanto, sinta-se à vontade para usar os comentários para deixar seus pedidos e necessidades. Juntos, como uma comunidade unida pela fé, continuaremos a buscar a proteção divina e a paz espiritual em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração. Hoje, vamos explorar como podemos fortalecer nossa fé e espiritualidade através da poderosa prática da corrente de oração. A corrente de oração é uma maneira eficaz de unir nossos corações e intenções em busca da proteção divina e da paz espiritual. Quando nos unimos em uma corrente de oração, estamos criando um vínculo espiritual com outros que compartilham nossa fé e intenções. É como se estivéssemos tecendo um tapete espiritual, com cada oração sendo um fio que fortalece o todo. Essa prática nos lembra que não estamos sozinhos em nossa busca por Deus e pela proteção espiritual, somos parte de uma comunidade de crentes que se apoiam mutuamente. A oração de São Bento é uma ferramenta poderosa para iniciar e sustentar uma corrente de oração. Suas palavras profundas e significativas unem os corações e as mentes daqueles que a recitam em conjunto. Quando oramos em união, estamos fortalecendo nossa fé e nossa conexão espiritual com Deus. A corrente de oração também é uma oportunidade de intercessão, onde podemos elevar as necessidades e preocupações de outros perante Deus. Quando oramos uns pelos outros, estamos compartilhando o fardo das preocupações e buscando a ajuda divina em nome daqueles que precisam. É um ato de amor e compaixão que fortalece a comunidade espiritual. Além disso, a corrente de oração é uma forma de buscar a proteção divina e a paz espiritual não apenas para nós mesmos, mas também para nossos familiares, amigos e até mesmo desconhecidos que podem estar enfrentando desafios. É um ato de generosidade espiritual que demonstra nosso desejo de compartilhar as bênçãos que recebemos de Deus com os outros. Portanto, a corrente de oração é uma prática que fortalece nossa fé, nossos laços comunitários e nossa conexão com Deus. Continuaremos a explorar os benefícios dessa prática ao longo deste canal, à medida que buscamos a proteção divina e a paz espiritual em união com outros membros desta comunidade de fé. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração. Hoje, quero lhe oferecer um forte encorajamento para a prática da oração. A oração é uma jornada espiritual que pode nos proporcionar proteção divina, paz espiritual e uma conexão mais profunda com Deus e com nossa própria fé. Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar tornar a oração uma parte essencial de sua vida. Proteção divina. Na oração, especialmente a oração de São Bento, é uma poderosa ferramenta de proteção espiritual. Ela serve como um escudo contra influências negativas e nos ajuda a resistir às tentações do maligno. Paz interior. A prática regular da oração pode trazer paz interior. Ela permite que você se desconecte das preocupações mundanas e se concentre em buscar a presença de Deus, trazendo calma e serenidade à sua vida. Conexão com Deus. A oração é uma oportunidade de estabelecer e fortalecer sua conexão com Deus. É um momento em que você pode falar com Ele, compartilhar suas preocupações, gratidões e pedidos, e ouvir sua voz em seu coração. Comunidade espiritual. A oração também pode ser uma atividade comunitária. Quando você se junta a outros para orar, fortalece os laços comunitários e compartilha a fé com aqueles que acreditam no poder da oração.
Ajuda aos outros e, através da oração, você pode interceder por outras pessoas, oferecendo ajuda espiritual e conforto àqueles que precisam. Suas orações podem fazer a diferença na vida de alguém. Crescimento espiritual. A prática constante da oração é uma jornada de crescimento espiritual. Ela o ajuda a amadurecer em sua fé, a aprofundar seu relacionamento com Deus e a compreender melhor os mistérios da espiritualidade. Inspiração diária. A oração diária pode fornecer a inspiração necessária para enfrentar os desafios da vida. Ela lhe dá força, coragem e esperança para superar obstáculos. Portanto, encorajo você a considerar a prática da oração como uma parte fundamental de sua vida espiritual. A oração de São Bento é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a guiar sua jornada espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração ao longo deste canal, à medida que buscamos a proteção divina e paz espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração. Agora que você conheceu os significados profundos e os benefícios da oração de São Bento, gostaria de convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade espiritual. Se você deseja se unir a nós na busca pela proteção divina e paz espiritual, a inscrição neste canal é uma maneira significativa de começar. Ao se inscrever no canal, você se torna parte de uma comunidade de pessoas que compartilham a fé e a busca pela proteção espiritual. Aqui, você terá a oportunidade de aprender mais sobre a oração de São Bento, suas origens e significados, e também participar de nossa corrente de oração. A inscrição no canal também permite que você receba notificações sobre novos conteúdos religiosos, incluindo informações adicionais sobre a oração de São Bento, testemunhos inspiradores e orientações espirituais. Isso garantirá que você esteja sempre atualizado e conectado à nossa comunidade espiritual. Além disso, a inscrição é uma maneira de demonstrar seu compromisso com a prática da oração e o desejo de fortalecer sua fé. Você não está sozinho em sua jornada espiritual, estamos aqui para apoiá-lo e compartilhar essa jornada com você. Portanto, se você está pronto para se comprometer com a busca pela proteção divina, paz espiritual e crescimento espiritual, convidamos você a se inscrever no canal. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração. Juntos, buscamos a proteção de Deus e a paz que só Ele pode proporcionar. Para garantir que você não perca nenhum dos novos conteúdos religiosos que compartilhamos neste canal, sugerimos que você ative as notificações. Isso lhe dará acesso imediato a informações adicionais sobre a oração de São Bento, histórias inspiradoras, orientações espirituais e atualizações sobre nossa comunidade espiritual. A ativação de notificações é simples e eficaz. Ela garante que você seja alertado sempre que publicarmos algo novo e relevante para a sua busca por proteção divina e paz espiritual. Isso significa que você não precisará verificar o canal regularmente em busca de atualizações, e em vez disso, as atualizações chegarão até você. Acreditamos que as mensagens compartilhadas neste canal podem ser uma fonte valiosa de apoio espiritual e inspiração para a sua vida. Ao ativar as notificações, você se mantém conectado à nossa comunidade espiritual, não apenas como um espectador, mas como um participante ativo. Então, se você deseja continuar aprofundando sua compreensão da oração de São Bento e fortalecendo sua fé, recomendamos que ative as notificações agora. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração. A proteção divina e a paz espiritual estão ao nosso alcance, e juntos, podemos explorar e experimentar essas bênçãos. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da oração de São Bento e explorar seu alcance espiritual. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras, mas uma jornada espiritual que nos leva a lugares profundos de proteção divina e paz espiritual.
A oração de São Bento é uma oração rica em simbolismo e significado. Cada palavra e frase carrega um peso espiritual, convidando-nos a refletir sobre nossa fé e nossa conexão com Deus. Quando recitamos essa oração com sinceridade, estamos mergulhando em nossa própria espiritualidade e buscando a presença divina. As palavras "A cruz sagrada seja a minha luz" nos lembram da importância da cruz como símbolo de nossa fé cristã. A cruz é uma fonte de luz espiritual que nos guia no caminho da verdade e da retidão. Ela nos lembra do sacrifício de Jesus por nós e nos encoraja a seguir seus ensinamentos. A segunda parte da oração: Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, nos desafia a rejeitar as tentações e influências do maligno. Ela nos chama a resistir ao mal e a buscar a sabedoria divina em nossas escolhas e ações. Essas palavras nos levam a um profundo exame de consciência e autocontrole. A oração de São Bento também nos convida a confiar na intercessão do próprio São Bento, um santo com grande poder espiritual. Acreditamos que sua presença e intercessão junto a Deus ampliam o alcance de nossa oração, trazendo-nos proteção e paz. Ao mergulhar nas profundezas desta oração, encontramos não apenas palavras, mas um caminho espiritual que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e uma compreensão mais profunda de nossa fé. A oração nos permite tocar nas águas da espiritualidade e alcançar as alturas da proteção divina. Portanto, à medida que continuamos a explorar os significados e benefícios da oração de São Bento neste canal, convidamos você a mergulhar nas profundezas dessa oração e a expandir seu alcance espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a paz espiritual que essa oração pode nos proporcionar. Hoje, vamos explorar um aspecto crucial da oração de São Bento, sua capacidade de proporcionar a proteção contra perturbações e maldade. Esta oração é uma poderosa aliada na luta contra as forças do mal que podem perturbar nossas vidas e afetar nossa paz espiritual. Quando recitamos a oração de São Bento, estamos essencialmente pedindo a proteção divina contra perturbações espirituais e influências malignas. As palavras "Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs" são um apelo para que o maligno se afaste de nossas vidas, levando consigo qualquer tentação ou conselho que nos afaste de Deus e da retidão. A perturbação espiritual pode se manifestar de várias formas, desde dúvidas e preocupações espirituais até influências negativas que nos levam a agir de maneira contrária aos princípios de nossa fé. A oração de São Bento age como um escudo espiritual, nos protegendo contra tais perturbações, proporcionando clareza espiritual e mantendo-nos no caminho da retidão. Além disso, a oração também nos oferece a oportunidade de buscar a paz espiritual, que é essencial para o nosso bem-estar emocional e mental. Quando nos sentimos perturbados espiritualmente, isso pode se refletir em nosso estado emocional e mental. Ao buscar proteção divina, encontramos a tranquilidade que nos ajuda a enfrentar as adversidades com serenidade. A oração de São Bento é uma ferramenta poderosa que nos lembra que não estamos sozinhos em nossa luta contra as perturbações espirituais e a maldade. Contamos com a proteção de Deus e a intercessão de São Bento para nos guiar e fortalecer. Portanto, à medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração ao longo deste canal, lembre-se de que ela oferece proteção contra perturbações e maldade, buscando a paz espiritual que é essencial para a nossa jornada de fé. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a paz espiritual que essa oração pode nos proporcionar. Hoje, vamos abordar um aspecto significativo da oração de São Bento, a libertação de amarras e ressentimentos. Esta oração não só nos protege contra influências malignas, mas também nos ajuda a liberar amarras emocionais e ressentimentos que podem nos prender e afetar nossa paz espiritual.
Em nossas vidas, muitas vezes carregamos ressentimentos, mágoas e amargura decorrentes de experiências passadas. Essas emoções negativas podem nos amarrar, impedindo nosso crescimento espiritual e emocional. A oração de São Bento atua como uma ferramenta de libertação, nos ajudando a soltar essas amarras emocionais. Quando recitamos esta oração com sinceridade, estamos convidando a presença divina em nossos corações e mentes. A expressão "a cruz sagrada seja a minha luz" nos lembra que a cruz de Cristo é uma fonte de cura e libertação. Ela ilumina os cantos escuros de nossas almas, onde ressentimentos podem se esconder. A segunda parte da oração: retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, nos desafia a rejeitar influências negativas que podem alimentar nossos ressentimentos. Ela nos encoraja a buscar a orientação divina em nossa busca pela libertação. Quando nos libertamos de ressentimentos e amarras emocionais, experimentamos uma sensação renovada de paz espiritual. Nossos corações se tornam mais leves, nossas mentes mais claras e nossa conexão com Deus mais profunda. Estamos livres para crescer em nossa fé e buscar a verdadeira paz interior. Portanto, à medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembre-se de que ela oferece uma oportunidade valiosa de libertação de amarras e ressentimentos. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a paz espiritual que essa oração pode nos proporcionar. Hoje, vamos explorar a poderosa prática da invocação dos santos anjos e arcanjos ou na oração de São Bento. Esta é uma parte significativa da oração que nos conecta com seres celestiais que desempenham um papel importante na proteção espiritual e na orientação divina. Os santos anjos e arcanjos são considerados mensageiros e guardiões enviados por Deus para nos proteger, orientar e nos auxiliar em nossa jornada espiritual. Quando recitamos a oração de São Bento, estamos convidando a presença e a intercessão desses seres celestiais em nossas vidas. A frase "Ó São Bento, rogai por nós" nos lembra que São Bento, o santo venerado por sua profunda espiritualidade e poder na luta contra o maligno, também está intercedendo por nós junto a Deus. Ele é nosso aliado espiritual, e sua intercessão é valiosa para nossa proteção. Além disso, ao invocar os santos anjos e arcanjos, estamos reconhecendo sua autoridade espiritual e pedindo que nos auxiliem na busca pela proteção divina. Cada arcanjo tem uma função específica, como Miguel, o arcanjo guerreiro que combate o maligno, ou Gabriel, o mensageiro celestial. Eles estão prontos para atender ao nosso chamado quando buscamos orientação e ajuda. A prática da invocação dos santos anjos e arcanjos é uma expressão de nossa confiança na assistência divina e uma lembrança de que não estamos sozinhos em nossa busca por proteção espiritual. Esses seres celestiais são aliados poderosos em nossa jornada de fé. Portanto, à medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembre-se da importância da invocação dos santos anjos e arcanjos. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a orientação celestial que essa prática pode nos proporcionar. Hoje, vamos falar sobre os guardiões do processo de bênção na oração de São Bento. Essa parte da oração nos lembra que nossa busca por proteção divina e paz espiritual é um processo contínuo, e que temos guardiões espirituais que nos acompanham em cada etapa dessa jornada. Os guardiões mencionados nesta oração incluem São Bento, que é um poderoso intercessor espiritual, bem como os santos anjos e arcanjos, que são enviados por Deus para nos proteger e guiar. Esses seres celestiais atuam como guardiões de nosso processo de bênção, zelando por nossa segurança espiritual. A frase "O que o Senhor esteja sempre convosco e com o vosso espírito" nos lembra que a presença de Deus está sempre conosco, e Ele é o guardião supremo de nossa jornada espiritual.
sua bênção e orientação estão disponíveis para nós a qualquer momento. A oração de São Bento nos convida a confiar em nossos guardiões espirituais e a reconhecer que não estamos sozinhos em nossa busca pela proteção divina e paz espiritual. Eles estão ao nosso lado, prontos para interceder por nós e nos guiar no caminho da retidão. Essa compreensão nos dá uma sensação de segurança espiritual e nos encoraja a continuar buscando a proteção divina, sabendo que temos guardiões celestiais que estão trabalhando em nosso favor. Eles são os guardiões do processo de bênção em nossas vidas, e podemos confiar em sua presença constante. Portanto, à medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembre-se de que temos guardiões espirituais que nos acompanham em nossa jornada espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a paz espiritual que esses guardiões podem nos proporcionar. Hoje, exploraremos a simbologia da cruz na oração de São Bento como um símbolo de sucesso e prosperidade. Embora a cruz seja frequentemente associada à fé e à devoção cristã, ela também possui significados mais profundos que podem impactar positivamente nossas vidas. A cruz é um símbolo central no cristianismo, representando o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. Ela simboliza o amor, a redenção e a salvação divina. Na oração de São Bento, a frase "A cruz sagrada seja minha luz" nos lembra que a cruz é uma fonte de orientação espiritual e proteção divina. Mas além de seu significado religioso, a cruz também pode ser vista como um símbolo de sucesso e prosperidade em nossa vida cotidiana. Ela nos lembra que o caminho da retidão, representado pela vertical da cruz, é a chave para alcançar nossos objetivos e alcançar a prosperidade. A parte horizontal da cruz nos lembra da importância da comunhão e do apoio mútuo em nossa busca por sucesso. Juntos, podemos superar desafios e alcançar nossos objetivos de maneira mais eficaz. Além disso, a cruz nos lembra que o sucesso verdadeiro não é apenas material, mas também espiritual e moral. Prosperidade não se resume apenas a riquezas materiais, mas também a paz interior, amor, compaixão e uma vida guiada por princípios éticos. Portanto, quando recitamos a oração de São Bento e invocamos a cruz como nossa luz, estamos buscando não apenas proteção espiritual, mas também orientação para alcançar o sucesso e a prosperidade em todos os aspectos de nossas vidas. A cruz nos lembra que, com fé, determinação e valores sólidos, podemos alcançar grandes realizações e experimentar a verdadeira prosperidade. À medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembre-se de que a cruz é um símbolo poderoso de sucesso e prosperidade, tanto espiritual quanto material. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a orientação para alcançar o sucesso e a prosperidade que essa oração pode nos proporcionar. Hoje, vamos explorar o poder da rejeição do mal e o acolhimento da luz divina na oração de São Bento. Essa parte da oração nos ensina a tomar uma posição firme contra as influências malignas em nossas vidas e a abrir nossos corações para a presença luminosa de Deus. A oração de São Bento começa com as palavras "A cruz sagrada seja a minha luz". Essa declaração é uma rejeição direta do mal e uma afirmação de nossa escolha de seguir o caminho da luz e da verdade. A cruz, como símbolo de Jesus Cristo e seu sacrifício, é nossa proteção contra as trevas espirituais. A segunda parte da oração, "Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs", é um apelo à rejeição das tentações e influências do maligno. Ela nos lembra da importância de manter nossos corações e mentes livres das distrações e enganos que podem nos afastar de Deus. A rejeição do mal não se limita apenas às influências externas, também envolve uma autoavaliação constante e a busca pela purificação espiritual.
Ao nos afastarmos das más influências e práticas, estamos abrindo espaço para a luz divina em nossas vidas. Ao acolher a luz divina, convidamos a presença de Deus para iluminar nossos corações e mentes. Isso nos permite viver com maior clareza espiritual, amor e compaixão. A luz divina nos guia em nossas escolhas e nos ajuda a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Portanto, quando recitamos a oração de São Bento e adotamos a postura de rejeitar o mal e acolher a luz divina, estamos fortalecendo nossa conexão com Deus e reforçando nossa proteção espiritual. Essa prática nos ajuda a manter nossos corações e mentes alinhados com a verdade e o amor de Deus. À medida que continuamos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembre-se da importância de rejeitar o mal e acolher a luz divina em sua vida. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a proteção divina e a orientação que essa prática pode nos proporcionar. Hoje, vamos explorar o aspecto da oração de São Bento relacionado ao afastamento de miséria e escassez. Esta parte da oração nos lembra que a busca pela proteção divina não se limita apenas à esfera espiritual, mas também se estende aos aspectos práticos de nossas vidas, como a prosperidade material e a superação da escassez. A oração de São Bento nos convida a recorrer à proteção divina não apenas em momentos de dificuldade espiritual, mas também em situações de carência material. A frase "O que o Senhor esteja sempre convosco e com o vosso espírito" nos recorda que Deus está presente em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossas necessidades materiais. Ao rezarmos esta oração, estamos pedindo a bênção de Deus para nos afastar da miséria e da escassez. Isso não significa necessariamente que todos teremos riquezas materiais ilimitadas, mas sim que buscaremos a sabedoria divina para lidar com nossas finanças, prosperar em nossas atividades e encontrar soluções para as dificuldades financeiras que possamos enfrentar. A escassez pode se manifestar de diversas formas, seja na falta de recursos financeiros, no desemprego, nas dívidas ou nas dificuldades econômicas. Ao recitar a oração de São Bento com fé, estamos buscando a orientação divina para superar essas adversidades. É importante lembrar que a busca pela proteção divina não nos isenta da responsabilidade de tomar medidas práticas para melhorar nossa situação financeira. A oração complementa nossos esforços pessoais, nos capacitando com força e direção espiritual para enfrentar os desafios econômicos. Portanto, quando rezamos a oração de São Bento em busca do afastamento da miséria e da escassez, estamos reconhecendo que Deus é nosso provedor e guia não apenas em nossos assuntos espirituais, mas também em nossas necessidades materiais. Continuaremos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembrando-nos de que a proteção divina pode se estender a todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa prosperidade material e o afastamento da escassez. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, buscando a bênção e a orientação de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Hoje, vamos mergulhar na glória de Deus e na providência celestial ou na oração de São Bento. Esta parte da oração nos convida a reconhecer a grandiosidade de Deus e a confiar em sua providência divina em nossas vidas. Quando recitamos a oração de São Bento, começamos com as palavras: "A cruz sagrada seja a minha luz". Essa afirmação nos lembra que a cruz, símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, é a fonte de nossa luz espiritual. Ela nos guia em nosso caminho e nos leva à presença gloriosa de Deus. A segunda parte da oração: "Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs", é um chamado à rejeição do mal e à busca pela verdade divina. Isso nos ajuda a afastar qualquer influência maligna que possa nos desviar do caminho da providência de Deus.
Ao reconhecer a glória de Deus, estamos afirmando Sua majestade e soberania sobre todas as coisas. Ele é o Criador do universo e o governante supremo de nossas vidas. Essa compreensão nos ajuda a cultivar uma profunda confiança em Sua providência divina. A providência divina refere-se à maneira como Deus cuida de nós e supre nossas necessidades. A oração nos lembra que Deus está sempre conosco, guiando-nos e cuidando de nós em todos os aspectos de nossa vida. Essa confiança na providência divina nos traz conforto e paz, mesmo em tempos de desafio. Sabemos que Deus está sempre presente, dirigindo nossos passos e fornecendo o que é necessário para nossa jornada espiritual e terrena. Portanto, quando recitamos a oração de São Bento e reconhecemos a glória de Deus e Sua providência celestial, estamos reafirmando nossa fé na orientação divina e na bênção de Deus em nossas vidas. Continuaremos a explorar os significados e benefícios desta oração neste canal, lembrando-nos de que Deus é nossa luz, nossa proteção e nossa providência constante. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual e de oração, confiando na glória de Deus e em Sua providência divina. Chegamos à conclusão da oração e sua promessa na jornada da oração de São Bento. Esta é a parte em que reafirmamos nosso compromisso espiritual e confiamos na promessa de proteção divina e paz espiritual. A oração de São Bento é uma poderosa ferramenta espiritual que nos conecta com Deus e nos protege contra as influências malignas. Quando recitamos essa oração, estamos reforçando nossa fé e confiança na orientação e proteção divina. A frase final da oração, na hora da nossa morte, fazei-me triunfar como São Bento, com o olhar fixo em vós, nos lembra que a oração nos prepara para enfrentar não apenas os desafios diários, mas também a jornada final de nossas vidas. Ela nos encoraja a manter nosso foco em Deus até o último momento de nossa existência terrena. A promessa da oração de São Bento é que, ao recitá-la com fé e devoção, podemos contar com a proteção divina e a paz espiritual em todas as circunstâncias. São Bento, conhecido por sua habilidade em combater o maligno e sua vida de santidade, é nosso exemplo e intercessor espiritual. Ao concluir a oração, somos lembrados de que estamos cercados pelo amor e pela proteção de Deus. Essa é uma promessa que podemos confiar e que nos dá força para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Portanto, à medida que concluímos nossa exploração da oração de São Bento neste canal, levamos conosco a promessa de proteção divina e paz espiritual. Continuaremos a recitar essa oração como uma fonte de força e confiança em nossa jornada espiritual. Junte-se a nós enquanto continuamos a buscar a proteção divina e a paz espiritual que essa oração pode nos proporcionar, mantendo sempre nosso olhar fixo em Deus, como São Bento nos ensina. Nossa jornada pela oração de São Bento nos levou por caminhos de profundidade espiritual, proteção divina e paz interior. Ao explorarmos cada aspecto desta poderosa prece, mergulhamos em sua riqueza de significado e benefícios para nossas vidas. Lembramos as origens e o significado da oração, a força impressionante que ela possui no combate ao mal, a vida extraordinária de São Bento e seus milagres, e como ele se tornou um santo venerado desde o século VI. Exploramos os símbolos na medalha de São Bento, como o cálice e a serpente, o pão e o corvo, a cruz como guia e luz, e o escudo protetor. Aprendemos sobre a importância da regra de São Bento e sua prática diária, bem como as recomendações para a recitação diária da oração. Discutimos a invocação de proteção e intercessão, o afastamento de influências negativas, a rejeição do mal e o acolhimento da luz divina. Refletimos sobre a cruz como símbolo de sucesso e prosperidade, o afastamento da miséria e da escassez, a glória de Deus e sua providência celestial. Finalmente, reafirmamos nossa promessa de confiar na proteção divina e na paz espiritual. Nossa jornada espiritual está longe de terminar.
Convido você a se juntar a nós neste canal, onde continuaremos a explorar temas espirituais, orações poderosas e aprofundaremos nossa conexão com a fé. Se você deseja compartilhar suas próprias experiências, pedidos de oração ou simplesmente se manter informado sobre novos conteúdos religiosos, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar juntos nessa jornada de crescimento espiritual. A oração de São Bento é mais do que palavras, é uma bênção que nos acompanha em nossa jornada, nos protege e nos guia. Que ela continue a ser uma fonte de força, inspiração e proteção em sua vida. Oremos juntos, confiando na promessa divina de triunfar como São Bento, mantendo nossos olhos fixos em Deus. Te convido a clicar neste vídeo que está aparecendo na tela agora, você vai gostar. Deus abençoe.